ótima tarde. Vereador Carlos Caiado, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes dessa grande rádio, Grande Rio. Também cumprimentar a Jennifer e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Bom, nós hoje temos aqui uma tarde de muitos assuntos, né? Coisas que o nosso povo precisa saber, coisas que está todo mundo querendo entender. E a gente já de cara agradece a sua presença, tá bom? A sua disponibilidade de ter vindo, de ter atendido o nosso convite, pra gente estar batendo esse papo bem legal. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, Obrigado. Tá bom? E Deus te abençoe. Bom, a gente começa falando a respeito de família, um assunto que tá na boca de todo mundo, um assunto que tá em todas as redes sociais, um assunto que tem causado muita polêmica diante de tantas e tantas coisas que têm acontecido. Bom, a mídia, vereadora, a mídia tem apelado pela sensualidade. E nós sabemos que existe a Comissão de Família, existem pessoas que têm tentado cuidar das famílias, e a gente gostaria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho, a respeito de quais cuidados que essa comissão tem tido com as famílias. Na verdade, assim, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O nosso objetivo de uma frente parlamentar, que envolve diversos parlamentares, até o nome fala Frente Parlamentar, é buscar que o município, principalmente, onde rege o papel do vereador, tenha políticas públicas que possam proteger a família como um todo. E quando você fala de família, a família é o pilar, e através da sociedade, que precisa estar protegida. E com a família fortalecida, sem dúvida alguma, a gente tem um futuro melhor e um presente melhor na nossa sociedade. E quando essa frente parlamentar busca fiscalizar a prefeitura que possa criar essas políticas públicas que possa dar essa proteção. Então a gente vem o tempo todo buscando, com discussões, com reuniões, principalmente com a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, que possa proteger aquelas famílias mais necessitadas. E também, ao mesmo tempo, discutir com a sociedade como um todo os valores que estão sendo perdidos, os valores familiares. E a gente vem defendendo nesse termo e buscando, enfim, sempre debater. Os valores que têm sido perdidos. Nessa questão dos valores que têm sido perdidos, na opinião do senhor, existe um valor em específico que tem sido trabalhado? A gente busca sempre trabalhar a questão da participação da sociedade em defender a proteção das crianças. A proteção das crianças. Crianças que, sem dúvida alguma, é um motivo de alegria, né, daquela família em ter um futuro melhor. E, ao mesmo tempo, também, em cima das crianças, buscar uma proteção aos pais, e principalmente à mulher, na proteção quanto a ela de estar inserida na sociedade de forma digna. Bem, a gente está falando do apelo da mídia à sensualidade, a gente até em off conversamos aqui a respeito da apelação que tem sido usar crianças de forma sensual, até mesmo em comerciais de televisão, em vários programas até mesmo, e é algo que tem incomodado a família brasileira, é algo que a família tem relutado contra isso. Pode falar. Não, é verdade, e aí a gente vai além disso, nessa frente parlamentar, como eu estava colocando, a gente vê alguns segmentos políticos tentando colocar, até quando a gente fala em nível municipal, nas escolas municipais, alguns ensinamentos errados quanto a isso, com materiais incentivando a criança desde o início a ser adulta, e ao mesmo tempo materiais fugindo do valor familiar, ensinando, enfim, algumas coisas que a gente acredita que aquilo vai tirar o valor familiar, e ao mesmo tempo essa questão da sensualidade que você colocou, vai perdendo essa força política quando vem do próprio governo e você está incentivando dentro da própria escola municipal. E esses valores, dentro da sociedade, você tem que buscar que freá-los e ao mesmo tempo dar um parâmetro que isso não aconteça. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. O que está acontecendo hoje é uma forma muito, muito, muito cultural, uma cultura que está trazendo nova, que com certeza prejudica bastante o crescimento das crianças. Até acreditamos que existe até uma certa ligação no crescimento de crianças desaparecidas, no crescimento de crianças que têm sofrido com abuso sexual. Existe uma ligação, porque quanto mais se divulga a imagem da criança maior, a criança mais velha, criança que não é criança, criança que se mostra como uma mulher, a menininha, o menininho que já não é mais uma criancinha, já não se mostra mais a criança como criança. Criança não brinca de boneca, criança tá rebolando, criança tá usando roupa curta demais, criança tá se comportando de uma forma que realmente não ajuda. E acredita-se que existe também uma ligação. O crescimento, a maneira como as pessoas veem as crianças mudou. Com certeza, e como eu estava colocando, e o mais grave nisso tudo
que nós conseguimos impedir e trabalhar no desenvolvimento cultural e educacional no sistema educacional do município do Rio de Janeiro, que isso não aconteça. O que estava acontecendo com material, por exemplo, livro didático, falando da modernidade do mundo para crianças de 6, 7 anos de idade, que não tem discernimento para saber daquilo que é bom ou não para ela. Então isso aí a gente vem trabalhando sim, eu acho que é uma questão que a sociedade tem que estar envolvida. Nós, nosso papel como vereador, está buscando debater isso com a sociedade, mas a gente vai no foco principal, que a gente está no nosso alcance, que são as escolas municipais, para que não tenha isso. E isso estava acontecendo. De que forma a sociedade pode contribuir? Contribuir, como eu falei, principalmente onde seu filho estuda, na reunião de pais, discutir a metodologia daquela escola. Por exemplo, no caso da municipal, a gente coloca até à disposição a Câmara Municipal, se tiver algum desconforto quanto a isso, nos informar. Mas nas escolas privadas é uma corrente que parte da própria família de buscar aquela metodologia que está sendo implementada ali pelaquela escola, que isso não ocorra, que não aconteça, para a gente poder buscar dar uma proteção na criança que, sem dúvida alguma, ela sendo agora a base, daqui a pouco ela vira a sociedade comandante na frente e você acaba que os valores vão ser perdidos de vez. É verdade. Então a maneira da sociedade contribuir para isso, para essa melhora, para essa mudança, é realmente manifestar a sua insatisfação com, de repente, o material que está sendo usado naquele colégio, a forma de ensino que está sendo aplicada naquela escola. Isso seria uma de várias. E uma, é claro, da própria família também, dentro do seu dia a dia de lazer, buscar também não direcionar para os incentivos que acontecem até na parte econômica. Como a gente estava conversando até na entrevista, as lojas que vendem produtos infantis que não deveriam ser para não são criança. Infantis, né? Que não tem nada de criança. Elas incentivam, mas os pais têm que buscar que não seja usuário disso para poder mudar até o perfil econômico, enfim, que tem a ver com isso. Então eu acho que isso também seria outra coisa importante, levar as crianças a participarem até de trabalhos comunitários que possam ajudar o próximo. Isso vai envolvendo a criança desde o início, que ela tenha uma formação de ajudar o próximo, uma formação com um valor diferenciado. Você ajudar você vai estar se ajudando. O que nós perguntamos, a frente parlamentar, que tem tratado da família, que tem cuidado desses assuntos, também estão cuidando? Com certeza. Dessa briga, debatendo. Falando que não pode haver preconceito, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo não pode ter um incentivo, né, na sua base, que isso possa ser uma coisa natural para uma construção de uma família. Se aconteceu, é preciso ter o respeito. Mas eu vou te dar um exemplo quanto à comissão. No município do Rio de Janeiro, eu acho que isso foi até relacionado a Brasília, tentaram implementar nos municípios todos, e cada município aceita ou não, é uma regulamentação federal, de colocar os kits nas escolas, colocando que isso é normal, para as crianças com idade, como eu falei, de 5, 6, 7, 8 anos de idade, que não tem discernimento. O que acaba sendo uma introdução à criança. Um incentivo. E até a questão da Bíblia até coloca a questão, né, do homem e da mulher, da construção da família. Então você não pode criar um incentivo quanto a isso. Então a comissão trabalhou assim, inclusive nós tivemos até um parlamentar que faz parte dessa frente parlamentar, fez um projeto de lei e foi aprovado na Câmara, proibindo no município do Rio de Janeiro ter esse kit que apresentava para as crianças muito novas, sem maturidade alguma, para poder apresentar um material que seja um material para pessoas que já têm, que sejam adultas. Então a comissão trabalha assim, debatendo quanto a isso, sem dúvida alguma. E um exemplo disso, esse kit que tentou se apresentar no município do Rio de Janeiro, que nós conseguimos que não acontecesse. De uma certa forma foi vetada essa iniciativa, né? Ok. Bem, vamos falar de infraestrutura e qualidade de vida. Há um tempo atrás, vamos analisar aqui, a gente sabe que o vereador, ele é para legislar, fiscalizar. No período eleitoral foi inaugurado o BRT. O BRT bombou no início, todo mundo, mas agora está acontecendo
muita reclamação. As filas que estão gigantescas, toda a questão dos ônibus superlotados. Olha, Jennifer, eu fui não só com o papel como vereador de fiscalizar e acompanhar e aprovar o orçamento do município, que dá o direito ao prefeito fazer as suas obras. Eu fui e tive a oportunidade de ser presidente da comissão especial que fiscalizou a Transoeste e a Transcarioca que está sendo construída agora. E lá atrás nós sinalizamos quanto a isso que o projeto é um projeto muito bom. A abertura do túnel da Grada Funda foi uma obra muito boa, mas que da forma como foi concluída, a cidade, e lógico, em especial a Zona Oeste, que a gente fala Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, não teve um planejamento. Quando a gente fala em ter planejamento, no planejamento como um todo, como as pessoas vão chegar nas estações? Os ônibus alimentadores não foi planejado da forma correta como deveria ser. As vans para chegar nessas estações, as pessoas que entram nessas estações, as roletas, as pessoas que vão ter ele no primeiro atendimento, não foi planejado de forma correta. A integração, quando eu falei dos ônibus alimentadores com essas estações, a ligação, quando a gente fala integração dos subbairros para chegar na via principal, para poder ser realizado essa integração, também não foi bem planejado. E é uma cobrança nossa permanente. E quando a gente fala de integração, não é só de transporte, de van, de ônibus, sim também de ciclovias, como estava no corpo do projeto, que na diretriz do projeto da Transoeste, que teria que ter as ciclovias dos subbairros para as pessoas chegarem nas estações. E ao mesmo tempo também, nesse planejamento, não colocaram, a própria prefeitura, que foi uma cobrança nossa, que os ônibus que tinham antes, quando o motorista ia mudar para esse ônibus novo articulado, deveria mudar a carteira. Carteira D para carteira E. É uma coisa simples. Eu vou falar, parece muito aí simples, a prefeitura comprou, junto com o Rio Ônibus, os ônibus do BRT, e muitos estão na garagem até hoje porque não tinha motorista, não prepararam os motoristas para trocar a carteira e ao mesmo tempo não tinha motorista suficiente para poder dirigir aqueles ônibus. Faltam ônibus. Tem vários ônibus que já estão comprados, estão guardados, que precisam ser implementados. Então é um conjunto de planejamento que faltou muito e que a gente atribuiu até essa aceleração às eleições, para poder botar funcionar de tanto rápido dessa forma. Não teve planejamento. É uma obra, como eu falei, boa, mas que precisa ter. Como a própria Cesário de Mello. Aqui, por exemplo, que o planejamento do trânsito foi bastante prejudicado. Muito prejudicado. E até o trajeto até a Estrada da Pedra não deveria ter perdido uma pista de carro. Deveria ter a própria pista de ônibus aumentada, ser alargada a via. Isso não foi. A obra que vai ligar a Transoeste aqui de Santa Cruz, passando para César Campo Grande, ficou parada há muito tempo. Então é esse planejamento que a gente cobra muito, que não está sendo feito de forma correta. E o principal, o trabalhador está sofrendo muito para chegar nessas estações. Essa integração, os ônibus alimentadores com as vans e as ciclovias, isso está faltando e muito. E como eu te falei, a quantidade dos ônibus não está sendo colocado no corredor da Transoeste, o BRT mesmo não está sendo colocado na quantidade que deveria ser colocado em função dessa questão dos motoristas e da falta de motorista. Então existem ônibus armazenados à espera de motoristas qualificados para estar colocando em funcionamento. Existe. E existe também as estações todas que não foram inauguradas na sua totalidade, que isso prejudica. E também, como eu falei, a receptividade nessas estações que não tem... As pessoas que não chegam todas juntas, as pessoas que ficam na roleta não tem a quantidade certa para poder agilizar isso. E vocês podem reparar, até para concluir esse tema, que vários ônibus, sem ser o articulado, estão andando na via segregada que é para o BRT. Isso é uma comprovação clara, as pessoas vão perceber que o ônibus comum está andando, porque o motorista não conseguiu transferir a sua carteira para poder dirigir o ônibus articulado. E isso traz muita dor de cabeça, né? Traz muita complicação. Bom, de qualquer forma, nós aguardamos as soluções para esses problemas que têm atrapalhado tanto o trabalhador brasileiro, o trabalhador, principalmente na Zona Oeste, que criou expectativas em cima desse novo sistema do BRT e criou esperanças, né, de melhorias que vieram bem rápido, até vamos dizer que inaugurado o BRT, todo mundo sentiu a diferença. Foi uma coisa que a sociedade divulgou, não, muito bom, diminuiu muito o tempo.
é melhor do que estava, mas não está bom. É verdade. E a Câmara está trabalhando e fiscalizando a Prefeitura que fique bom. E como eu falei, a principal coisa das reclamações não só a superlotação das estações, dos ônibus, porque precisa ter mais ônibus, mas é como as pessoas vão chegar nessas estações. E mais, só para poder complementar essa questão da Transoeste, nós estamos cobrando ao prefeito, e a Câmara está ajudando quanto a isso, na questão orçamentária, que seja feita a Transbrasil o mais rápido possível. Que é a Transbrasil que vai ligar desde aqui de Santa Cruz, no início de Itaguaí, aqui, né, chegando aqui em Santa Cruz, até o centro da cidade, que é o BRT dessa Transoeste, chama Transbrasil, que passa por todo o Brasil, que isso aí também vai melhorar até para poder você separar, né, o fluxo. Porque hoje a maioria das pessoas vão pela Transoeste e às vezes não pega a Transbrasil. Então a gente precisa dividir também essa demanda. Então nós estamos trabalhando muito nesse sentido para que possa ajudar esse processo. Saúde. Bom, o povo da Zona Oeste conhece muito bem, não é de agora, há muito tempo, o Hospital Pedro II, que teve aquela questão do incêndio, foi todo reformado. Bom, por sinal, deixou a unidade fisicamente em alto nível, porém as reclamações ainda são muito grandes. Na sua maioria, no aspecto da falta de médicos e dos atendimentos precários. Vereador, será que essa mudança de alguma forma trouxe sim benefícios para a região ou não fez tanta diferença assim? Eu quero até, por coincidência, eu fui presidente da comissão que municipalizou o Hospital Pedro II. E fui um dos grandes defensores para defender que o hospital virasse municipal sim, porque é um hospital que está numa localização de grande importância para a Zona Oeste. E nós, com a comissão, nós conseguimos ajudar que o hospital fosse inaugurado em tempo recorde, fiscalizando, cobrando, aprovando o orçamento para que possa ser viabilizado. A questão da saúde é uma questão muito grave, que não passa só pelo Hospital Pedro II. É um problema no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro ela sofre hoje um processo de terceirização, de privatização, que cria um não atendimento, uma ilusão que as pessoas vão ser atendidas através de uma empresa nominada OS, Organização Social, que inclusive quando foi aprovado na Câmara eu votei contra esse sistema. E o que acontece hoje no Hospital Pedro II, que é a minha opinião, que é o nosso entendimento, quando a gente conversa com a população da região, é que há uma classificação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, quando as pessoas chegam no hospital, uma classificação, por exemplo, amarelo, vermelho e azul. E quando a pessoa chega lá e está no amarelo, e nesse amarelo tem uma classificação que ela não está tão mal na avaliação deles, eles falam que ali não precisa ser atendido no Hospital Pedro II, tem que ser encaminhado para uma UPA, e quando chegar na UPA não tem médico. E isso aí que traz o transtorno como um todo. E não tem médico por quê? Não tem médico porque hoje a administração dessas UPAs, dessas clínicas das famílias, que teriam que ter médico, são administradas pelas OS, organizações sociais, que não tem um vínculo, o médico não tem um vínculo de atendimento à população. Ele não passou em concurso público, ele não tem vínculo algum, e acaba que o médico não está ali na hora para poder atender as pessoas e traz esse prejuízo. Então, na nossa opinião, assim, de forma clara, é que o Hospital Pedro II está sofrendo com uma sobrecarga muito grande, porque essas UPAs e essas clínicas das famílias não estão trabalhando, não estão atendendo a população. Então chega todo mundo para o Hospital Pedro II e acaba que você não consegue ter ali o atendimento a todos como deveria ser feito, e por essa classificação da Secretaria Municipal de Saúde, eles são obrigados a encaminhar, inclusive tem até a van, as pessoas podem ver lá, tem uma van no Hospital Pedro II que encaminha para a UPA. Você chega lá, a van te leva para a UPA, chega na UPA não tem médico. E há um processo do chamado túnel do tempo que a gente fala, o empurra-porra do poder público. Certo. Vereador, o senhor votou contra a privatização da saúde. Existe um ponto de interrogação gigante na cabeça da população a respeito da palavra privatização. Nós gostaríamos de duas coisas. A primeira, explicar para o povo que está ouvindo o que acontece quando é privatizado. O que realmente é a privatização e por que o senhor foi contra? Então, eu estava vai em continuidade no que nós estávamos conversando. Eu votei contra esse sistema das OS, Organizações Sociais. É uma metodologia de administração por organizações sociais, que são empresas para poder administrar aquele determinado equipamento da saúde.
e ele tem todo o gerenciamento daquele equipamento. Então isso é uma privatização que é uma metodologia que já comprovou que não dá certo. Não dá certo por vários motivos. Não dá certo pelo primeiro motivo que eu falei, que quando ele administra aquele equipamento, ele é obrigado a cumprir metas apresentadas pela prefeitura e apresentar documentos, e na hora de apresentar esses documentos, essas metas, ele pode cumprir ou não. Quando ele não cumpre, aí vai na base do médico e do funcionário que não recebe o salário, que ele não recebeu o pagamento da prefeitura. Isso seria uma coisa básica e clara quanto a isso. O segundo, que já é noticiado pela mídia como um todo, que aquelas organização social que estiver administrando aquele equipamento, acaba que tem um diferenciamento do sistema único de compra dos remédios, de compra dos equipamentos. E com isso, como foi noticiado, existem diversas formas que criam um superfaturamento e um diferencial de preços, uma concorrência interna da própria prefeitura de OS diferente quanto à compra dos equipamentos para aquela unidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto também é do material humano, do médico, do servidor que está trabalhando ali, que não cria um vínculo empregativo de forma correta, e o comprometimento do médico, do servidor, com aquele equipamento. O médico que está ali pela OAS, contratado, ele tem relação privada, não tem relação do espírito público. E nós somos contrários a isso, porque numa cidade como é a nossa, a gente precisa ter o espírito público, ter o comprometimento do médico. E quando você tem um servidor público que passou por concurso público, ele passou para poder atender a população pública, até mesmo termo fala servidor público. Então ele está ali como médico, ele tem um comprometimento, e ele está ali para poder atender, e qualquer coisa que possa o chatear pelaquela administração naquele equipamento, que não seria pela OS, seria até por um servidor público, pela própria prefeitura, ele tem como recorrer de forma administrativa para poder melhorar o que ele pensa, o que ele acha. E se ele não fosse servidor, ele fosse da OS, ele vai embora. Ele recebe proposta de outro lugar, vai para outro lugar. Não cria esse vínculo com a população que se faz necessário para a saúde pública e que nós precisamos. Porque a pessoa, quando está no serviço privado, ele vai naquele equipamento, não gostou, ele paga outro lugar. No serviço público, não. Se ele está naquele equipamento, não gostou e não tem atendimento, ele tem que ir para outro lugar que tem. Chegar no outro atendimento público, não tem, o que ele faz? Ele não tem condição. Então, quando a gente fala de atendimento público, essas OS, privatização da saúde, é uma coisa que traz um problema muito grave. Vou te dar o exemplo de São Paulo. São Paulo foi implementado esse mesmo sistema e está hoje aí sofrendo muito com atendimento público, porque conseguiu descaracterizar todo esse comprometimento da saúde que os médicos tinham quanto ao atendimento à população. Bom, a gente chegou na parte finalzinha da nossa entrevista. Eu já, novamente, quero agradecer a presença, a participação e a disponibilização de tempo aqui do vereador Carlos Caiado. Nós temos muitas perguntas, mas claro que o tempo é pouco, não tem como fazermos todas as perguntas, mas nós gostaríamos de saber, vereador Carlos, onde é que está sendo focada a sua luta hoje? Qual é o maior foco da luta do vereador Carlos Caiado hoje, em prol, claro, da sociedade, em prol do nosso povo, que é sempre esse o grande motivo da batalha dos vereadores? Eu acho que a luta é como um todo, né? Mas o nosso objetivo, claro, eleitoralmente, que a nossa base é na Zona Oeste, a gente desenvolver a Zona Oeste de forma digna e correta, com infraestrutura, saneamento básico, que é o primordial, e a gente defender também aquilo que é o principal, a educação. E a educação integral, através do esporte, das vilas olímpicas. Isso é uma defesa que a gente vem fazendo muito. E quando a gente fala de infraestrutura, é importante as pessoas entenderem que uma defesa nossa que a gente vem buscando, que ela passa como um todo a infraestrutura, transporte. E, ao mesmo tempo, o que a Zona Oeste precisa é a mudança da legislação urbanística para atrair o crescimento econômico da região, como nós fizemos, a Câmara Municipal fez com Campo Grande. Campo Grande hoje é um bairro totalmente em desenvolvimento acelerado econômico. Isso precisa acelerar para os outros bairros, como Santa Cruz, por exemplo, onde nós estamos, não tirou as coisas boas que Itaguaí conseguiu quanto a CSA. Tudo de ruim que a CSA trouxe,
trouxe muito para Santa Cruz. Quem se beneficiou com todos os méritos de Itaguaí, por exemplo, está de parabéns, foi Itaguaí. Santa Cruz precisa alterar a sua legislação urbanística para poder ter esse desenvolvimento, para que possa ter mais empresas aqui, a empregabilidade possa ficar aqui. Então isso é um desafio que a gente vem buscando e vem trabalhando para que isso aconteça com a Zona Oeste, que a gente tenha a economia fixada nessa região que precisa muito e as pessoas poderem ter o seu sustento na própria região. Para pincelar, antes de terminarmos o nosso bate-papo, a comissão especial que foi criada na Câmara de Vereadores com a finalidade de acompanhar a execução dos programas de saneamento na Zona Oeste do Rio, assim também como os serviços de tratamento, coleta e ampliação da rede de esgoto por meio de concessão. Bem, isso foi uma iniciativa privada. Inclusive, mais uma vez, eu votei contra isso. Vou falar que eu sou contra tudo, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado e o Governo Federal tem um déficit muito grande com a Zona Oeste quando fala saneamento. As nossas praias, Sepetiba, Praia da Brisa, Pé de Guaratiba, não pode ser frequentadas. E falta saneamento. Então, por que eu votei contra? Eu acho que quando uma empresa privada ganha para administrar, fazer a gestão de alguma coisa, ela quer ter lucro. E a inadimplência enorme que existe nessa região em função de não ter atendimento. Porque você não está pagando, você não paga porque você não está tendo serviço. Então o objetivo da região deveria ser colocado como social e econômico. O social e econômico tem que ter o poder público nisso. Tem que ter um investimento do governo federal, do governo do estado, da prefeitura. Como se iniciou em Sepetiba, Praia da Brisa e Pé de Guaratiba. Teve um início de saneamento ali. Foi tudo feito pela prefeitura e com financiamento do governo federal. Isso deveria ser ampliado para cá. E a gente pode ver, por exemplo, e vamos passar já 2 anos de a iniciativa privada ter ganhado a concessão do saneamento aqui da Zona Oeste, que nada foi feito, não foi feita as obras. Eles não estão fazendo. A empresa privada, que chama Águas Claras 5, é uma empresa paulista, não fez nenhuma obra até agora. Todas as obras que estão acontecendo é do município. Isso que eu estou falando. Então, a prefeitura entregou vamos dizer assim, um luxo para a empresa e a empresa não está executando nada. Isso seria uma coisa que é uma defesa nossa, que o saneamento tem que ser tratado como questão pública. E essa região tem uma vantagem em cima do poder público de nunca ter sido beneficiada. Então, e o governo, vamos dizer assim, tem um déficit com a nossa região quanto a isso. Então não poderia ter sido entregue para iniciativa privada. Essa concessão é uma concessão que está prejudicando bastante. No caso do morador que está tendo aí dificuldades, está sendo prejudicado com, de repente, uma obra que foi iniciada, não foi concluída e que ficou parada lá, perto da sua casa, no seu bairro. Existe uma maneira desse cidadão fazer contato com alguém para que seja reclamar e que algo seja feito? Existem as subprefeituras que foram criadas para isso, para ter atendimento à população. Existe o sistema também que a prefeitura criou, que é um 746, e existe também o vereador. O seu vereador, você confia, que você tem acesso, e que eu, por exemplo, estou à disposição no meu gabinete, que vocês precisarem, puder enviar, que a gente possa estar dando retorno, certo? Depois deixar aqui até o nosso contato. Não sei se a gente poderia. Esse contato, qualquer cidadão tem acesso? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem acesso. O senhor pode passar esse contato? Claro, eu tenho meu e-mail pessoal, caiado@carlocaiado.com.br. É Carlo mesmo, não tem S, tudo junto. Foi minha mãe que escolheu, eu até gosto do nome. Coisas de mãe. Todo mundo acha que tem um S, mas não tem. carlocaiado.com.br. Tem o telefone do gabinete, que é 3814-2082. 3814-2082. Eu estou à disposição. Bom, para você que não conseguiu anotar, daqui a pouquinho o nosso diretor, a nossa produção vai colocar um link lá no nosso site. E você que está precisando fazer contato com o vereador para fazer a sua reclamação, pedir o seu socorro, entre em contato com ele, com certeza, como ele já se disponibilizou aqui, ele vai estar para te atender e tentar solucionar da melhor maneira possível o seu problema. Com certeza, nosso papel de intermediar a população junto com o poder público, que seja feito a responsabilidade do poder público e a gente cobrar como vereador. Tá certo. Bom, encerramos por aqui o nosso bate-papo hoje. A gente agradece não só ao vereador, mas também a toda a sua comitiva. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Continuamos na torcida, orando e vamos batalhar também para que as soluções cheguem até a nossa população. Tá bom, vereador? Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns aqui a todos pela rádio. Exerce um papel fundamental para a sociedade. Tá certo. Vamos aos intervalos comerciais, povo! A gente segue junto até às 13h30. Beijo no coração para todo mundo. Tô de volta de aniversário, muito prazer.